E aí, pessoal, preparados para entrar em mais um assunto delicado? Ah, careca, você vai usar Nosso Senhor para fazer polêmica e conseguir visualização? Bom, muita gente gosta de fazer afirmações pseudo-históricas que são distorcidas e muitas vezes falsas mesmo. Isso sempre me irritou e quem curte a página do Facebook sabe que de tempos em tempos eu trago esse assunto na vã intenção de fazer as pessoas perceberem como elas estão repetindo coisas inverídicas e fazendo afirmações que não têm base histórica. Mas pelo que eu vejo, isso é dar murro em ponta de faca, porque já se estabeleceu uma narrativa que não, Jesus nunca poderia ter sido louro de olhos azuis porque ele viveu no Oriente Médio. E toda vez que eu ouço isso, eu me irrito profundamente porque essa afirmação parte da falsa premissa de que não existem brancos ou louros nessa região. O que é mentira, porque é provado cientificamente que houveram sim povos brancos e louros no Oriente Médio. Só que para se aprofundar nesse assunto, a gente tem que entrar em um local muito complicado. Um que envolve aquele pessoal da NASA, sabe? Aquele pessoal lá que manda foguete pra Lua. É daquele pessoal que eu tô falando, YouTube. Na verdade, eu só quero desfazer alguns conceitos errados que as pessoas têm sobre as teorias do J.J. Jameson alemão. Na verdade, ele era austríaco, né? Mas você sabe de quem que eu tô falando. É comum as pessoas repetirem o bordão o bigodinho queria criar uma raça perfeita. E, bem, não era exatamente assim. Na verdade, a teoria dos NASA se baseava no seguinte. Há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, existia um povo no vale do rio Indo, entre o que hoje é o Irã e o norte da Índia, que se chamavam arianos. Esse nome vem de Ária, a região da onde eles vieram, mas que daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. E eles migraram desse local para diversos pontos da Europa. Inclusive, é teorizado que boa parte das línguas europeias, bem como algumas asiáticas também, vêm da língua deles. Palavras universais como pai, mãe, Deus, são muito semelhantes entre os diferentes povos, o que, segundo os linguistas, prova que tiveram uma origem comum. E a esse povo também é atribuída a origem da maioria das religiões europeias e conceitos teológicos como culto ao sol, adoração do fogo, deuses barbudos sentados em tronos no céu, etc, etc. Mas o que isso tem a ver com bigodinho ou com Jesus, careca? Bom, acontece que esse povo era originalmente branco, louro e dos olhos azuis, o que já derruba por terra a ideia de que não pode ter branco no Oriente Médio. E a crença da época lá dos NASA é que todo europeu branco era descendente direto deles. Por isso, o Ritalina acreditava que a Europa pertencia aos reais descendentes dos arianos e acreditava que, por serem moralmente inferiores, os povos não arianos, como os semitas, deveriam sair do continente europeu. E segundo as teorias malucas dele, um real descendente dos arianos seria mais forte, mais inteligente que um não ariano. Que demais! Também acreditava-se que traços físicos como cabelo, formato dos olhos, mandíbula e da cabeça podiam ser sinais de herança ariana. Então não é que ele queria criar uma raça perfeita. Na verdade, ele queria que só arianos vivessem na Europa. E essa também é a explicação do porquê que ele era fascinado por símbolos indianos, como aquele símbolo clássico lá que você sabe eu não vou colocar aqui. Ele também pesquisava muitos mitos indianos, questões como as Vimanas do Mahabharata, que a gente pode dizer que eram praticamente discos voadores. A coisa toda fica muito mais complicada porque ele ainda misturou conceitos esotéricos e ocultistas no bolo, como algumas teorias teosóficas sobre Atlântida e Lemúria, por exemplo. Hoje, com a evolução da arqueologia, antropologia e outros estudos, a gente já sabe que o povo indo-ariano, hoje chamado de indo-europeu para fugir de polêmicas, teria vindo originalmente do oeste, do que é a Rússia. Além de alguns historiadores traçarem paralelos entre eles e os povos semitas. Então a teoria do bigodinho não faria sentido, porque desde o princípio nunca houve um povo europeu puro, sempre foi uma confusão de misturas e influências.
É curioso notar também que ainda existem traços desse povo nos representantes dos Kalash, do Paquistão, e alguns outros povoados menores. Inclusive, essa é a razão de ter tanta gente de olho claro no Irã. E não, gente, o careca não tem nada de neonasa. Eu sou careca por uma ironia genética mesmo. Meu pai tem mais cabelo do que eu. Eu só gosto de estudar sobre povos antigos e acredito que para falar bem de um assunto, a gente deve conhecer ele sem medo ou nenhum tabu. E aí o que aconteceu? Depois do Bigodinho fazer a vacilação master lá que ele fez, obviamente o termo ariano ficou carregado de significado ruim. Então, hoje em dia, o modo politicamente correto de se referir tanto ao povo quanto à sua língua é indo-europeu. O que é um pouco de injustiça, porque o nome do povo ainda reflete no nome do seu país de origem, que hoje é conhecido como Irã. O Irã tem esse nome por ser justamente a terra dos arianos, Aryans. De fato, até hoje existem sim tribos de pessoas louras e de olhos azuis tanto no Irã quanto no Paquistão e norte da Índia. Então sim, dada a proximidade da região do Levante com a terra dos ários, Jesus poderia sim muito bem ter sido louro e de olhos azuis. Mas, porém, entretanto, existe uma outra questão que é relacionada com a mentira de que as imagens de Jesus são todas medievais. As primeiras imagens de Cristo, na verdade, datam do final do Império Romano. Uma das mais famosas e bem conservadas é essa aqui, ó. Ela é chamada de Cristo Pantocrator e data do século VI. Ou seja, 600 anos depois da morte de Cristo. Eu vou deixar um link na descrição com um site com as 6 imagens mais antigas de Cristo. E como você vê, em todas elas, Cristo é representado como um homem branco, porém de cabelos e olhos castanhos escuros. Ah, mas careca, tem imagens de igrejas na África que mostram Cristo como negro. Pois é, também tem uma igreja no Japão que afirma que Cristo foi enterrado lá, e você acredita nisso? O link para isso também vai estar na descrição. De todo modo, eu acredito que exista um modo muito fácil de verificar essa questão toda. Na Bíblia não existe nenhuma descrição física de Jesus, apenas que ele era desprovido de beleza. Mas na passagem da traição de Judas, nós temos algo muito interessante. Como os soldados romanos não sabiam quem era Jesus, Judas disse a eles que é aquele a quem eu darei um beijo. Daí o termo beijo de Judas, e o porquê dele ser sinônimo de traição. Isso significa então que Jesus não era diferente dos seus apóstolos, porque caso contrário era só Judas dizer, é aquele lourinho lá, ou é aquele negro. Na verdade, se a aparência dele destacasse do resto do povo da época, os soldados já saberiam muito bem quem procurar e não precisariam da ajuda de um traidor. Portanto, com base nisso e nas primeiras imagens, eu particularmente acredito que o mais provável é que ele era branco ou no máximo pardo, com cabelos e olhos castanhos ou escuros. Dito isso, é importante frisar que é a mensagem de Cristo que realmente importa. Embora essa polêmica me irrite porque ela é fruto da desconstrução política da imagem de Jesus, eu tento não ligar muito para a aparência do mestre. Então, façamos como os egípcios que não ligavam para o Osíris ser verde ou os hindus que não se importavam do Krishna ser azul. Então apenas sigam o exemplo do homem sem se importar com a cor dele. Bom, e essa foi a análise histórica, mas se você me perguntar sobre o que eu acho baseado na minha fé, que eu admito que é bastante falha, existe uma outra representação do mestre que sempre que eu vejo me toca muito o coração. A Kiane Kramaric é uma poetisa e pintora americana. Ela começou a desenhar com 4 anos de idade e com apenas 8 ela começou a ter visões de Jesus Cristo, onde ele a incentivava a pintá-lo. E ela assim o fez. A pintura se chama Príncipe da Paz, mas depois houveram outras. E essa é a minha representação preferida de Nosso Senhor, que ela realmente sempre me traz muita paz quando eu tenho momentos ruins.
Então eu gosto de pensar que esse é de fato o rosto de Cristo. Que essa imagem possa lhes trazer muita paz também, meus amigos. E é isso, pessoal. Eu espero que você que ficou até aqui tenha entendido o real sentido desse vídeo. Afinal, a ideia aqui foi só expor a verdade sobre um assunto que é tão distorcido hoje em dia devido à ideologia política. E é isso, gente. Beijo nas crianças e tchau!